Boa noite, pessoal. Que saudade de fazer essas lives. Boa noite, Raquel. Boa noite, Grande Enzo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Socorro. Boa noite, Márcio Aparecido. Boa noite, Bruna Martins, meu amor, na live. Auxílio reclusão, artigo 80 da lei 8.213. Boa noite, Cleide. Boa noite, Didi Concurseira. Boa noite, Amanda. Boa noite, doutora Débora Albuquerque. Boa noite, Abimael. Boa noite, Estudos e Foco. Pessoal, como é que tá a imagem? Como é que tá o som? Dá para continuar nossa live? Nossa live hoje com participação especial do professor Guilherme Biasotto. O professor Guilherme Biasotto vai nos ajudar aí com um tema muito bom, que foi alvo da principal alteração da MP 871. Fala aí, sim. Boa noite, Everton. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bem? E aí? Estudando aí, muito. Ó. Só na musiquinha aí no fundo, né? É. Hoje, nossa live com participação especial de novo do professor Biasotto, um grande mestre de direito previdenciário. E é um doutor em previdenciário e tem meu respeito. Convidei o professor Biasotto para falar a respeito do auxílio reclusão, que foi o auxílio reclusão, principal tema da alteração da MP 871, que afetou algumas coisas que a gente vai falar na nossa live de hoje. Introdução para o pessoal, explicar quem é você, de onde veio, de onde mora. Pode dar a introdução aí. Pessoal, boa noite a todos, todo mundo entrando aí. Primeiro, pedir desculpa para todo mundo. Hoje eu tinha um ao vivo hoje, né? Pela Casa do Concurseiro para finalizar a CNSS. Mas eu tô aqui no Rio de Janeiro. Eu estava chegando na Barra da Tijuca aqui para vir para o Recreio. Sexta-feira, o trânsito tudo parado. Aí não deu tempo de eu chegar. Então, 4h30 da tarde, eu só fui chegar aqui em casa, era 7h30 da noite. Então, para não deixar ninguém esperando, já solicitei lá o pessoal da casa para cancelar ao vivo. Então, pedi perdão primeiro para o pessoal que estava acompanhando e justificar o porquê, né? Segundo o seguinte, pessoal, professor Guilherme Biasotto, junto com o grande Everton, um dos maiores estudantes hoje de direito previdenciário, já tem tudo na ponta da língua, show de bola. As dúvidas são extremamente pontuais. E outro detalhe, ó, falando pro pessoal, o pessoal já está começando a encher o saco sobre a reforma previdenciária. Meus amores, olha só. Finalizou o primeiro turno de votação hoje, aí saiu o texto base, não foram votados ainda os destaques. Depois ainda vai ter a votação do segundo turno. No segundo turno ainda dá para se incluir alguma coisa no texto. Esse projeto ainda vai para o Senado Federal, vai passar por comissões lá no Senado Federal, e lá no Senado Federal ainda pode ter emendas substitutivas, emendas aglutinativas. Então tem muita coisa. Eu estou assistindo aqui o Jornal Nacional agora, tá aqui. Cara, mas é só merda em cima de merda. Aí o Jornal Nacional começa a falar as regras que foram votadas.
Isso é uma idiotice, porque as pessoas acabam achando que isso vai ser, não, a reforma previdenciária, então, calma, ninguém sabe ainda, isso pode ser modificado tanto na Câmara quanto no Senado. Ah, então a aposentadoria vai ser tal. Gente, não adianta, eu não vou falar nada sobre a reforma previdenciária por enquanto, porque o que eu for falar hoje sobre a reforma, amanhã muda, o texto pode mudar. Chega lá no Senado Federal, o texto muda por completo, então não vou ficar perdendo meu tempo falando sobre uma coisa que ainda é um projeto que ainda está em construção. É a mesma coisa você falar de um palácio que ainda não ficou pronto. Ah, vem cá, qual é a cor da tua casa? Mas, pô, minha casa está no cimento, caralho. Ah, minha casa vai ser amarela. Mas, porra, até lá tua esposa, tua mulher ou você pode querer mudar a cor da casa. Então, assim, não tem como eu falar sobre a reforma previdenciária se ainda não foi finalizada ainda pelo Congresso Nacional. Então, deixar bem claro, não adianta perguntar. Acabou de ser agora no Jornal Nacional, o Rodrigo Maia falou que o segundo turno da votação do texto da reforma previdenciária vai ficar para agosto. Então, só para depois do recesso do Congresso Nacional. Então, depois que passar na Câmara, ainda vai para o Senado, e lá no Senado ainda pode muita coisa ser modificada. Então, o projeto da reforma previdenciária, para ser finalizado no Congresso, eu estou apostando lá no final de agosto, setembro, para ser finalizado isso daí. Então, até lá, não adianta querer dar uma de 7 meses, ser um ansioso do caralho e sair que nem um tarado querendo saber como é que quais são as normas. Já calma, espera sair. Quando sair o texto finalizado, aí sim, eu vou dissecar ele, aí separo em vídeos, explico bonitinho, monto o material, envio para todo mundo, mas porra, nego já quer agora, ainda a gente não tem certeza de nada. Aí nego enche o saco. Então só essa introduçãozinha aí para o pessoal parar de perturbar. Eu já recebi muitos directs aqui de alunos que estão estudando para o próximo concurso do INSS e estão dizendo, sabe o quê? Estão dizendo que vão esperar a reforma, vão esperar a votação, tudo para começar a estudar direito previdenciário do zero, pensando que vai dar tempo. E hoje recebi notícias aí dizendo que o presidente do INSS fez o pedido para o Ministério da Economia. Essa notícia não é de hoje. Não é de hoje essa notícia. Não, Everton. Inclusive fizemos uma live e você mesmo disse aqui. Lembra quando eu tive a reunião com ele lá em Brasília? Lembra? Isso, lembro. Eu cravei, eu falei assim, ó, edital em 2019, prova em 2020. Eu não posso garantir, nem o próprio presidente do INSS me garantiu, mas ele falou assim, olha, ele falou, professor, eu estou lutando, o meu trabalho é para que o concurso saia esse ano por uma necessidade minha. Então essa notícia hoje, foi o que você acabou de falar, não é novidade para ninguém. Quem me acompanha já sabe disso, ó, há muito tempo. Eu tive essa reunião com ele. Ô pai, quando é que eu estava em Brasília? Maio. Em maio eu tive essa reunião com ele em maio. Então assim, não é novidade nenhuma essa notícia dele hoje. Entendi. Então, dada essa introdução da reforma, não devemos nos preocupar com essa besteira de jornal, Globo News, esqueça isso, o importante é estudar. Se você não tem material para estudar, você pega o seguinte, coloca lá no Google, Lei 8.213, 8.212 e lê, estuda. Não fique esperando sentado essa reforma de braço cruzado. E é hoje que a gente vai falar, legislação atualizada, de acordo com a MP que foi convertida em lei. Vamos falar a respeito do auxílio reclusão, suas peculiaridades. E eu queria saber o seguinte, professor. Manda. Se a gente faz batendo ponto a ponto, igual ao curso, ou pode ficar à vontade? Não, Everton, manda lá, pode fazer a introdução, o que você achar melhor, não tem problema não. Vamos. Eu falo aqui a respeito do conceito. Sim, e você? A gente vai falando e vai linkando os pontos, um com o outro. Vai que vai, mete bronca. Ok, então eu vou fazer tipo um aluno e um professor, um bate-bola de dúvidas. Show. E esclarecendo para o pessoal. Fechou. Aí eu coloquei aqui anotado, como eu disse, estou usando aquela doutrina do professor Ivan Kerza e a sua. Show. Baseada na legislação, e a gente vai falar aqui a respeito. Que o conceito, eu coloquei aqui o conceito, que é o seguinte: o auxílio reclusão, ele é um benefício previsto aos dependentes do segurado. Nada daquela ilusão que ninguém é criança do direito previdenciário mais para pensar que o benefício do auxílio reclusão é devido para o segurado. Não, é devido para os dependentes
E não são todos os segurados que têm o direito ao auxílio reclusão. Somente aqueles que são segurados de baixa renda. Em virtude de quê? Em virtude da sua prisão. Então, repetindo, o auxílio reclusão é o benefício previsto aos dependentes do segurado, desde que sejam de baixa renda, em virtude da sua prisão. Ok? Perfeito, perfeito. Fazendo o link já, Everton, é o seguinte, ó. Muitos alunos na semana passada, quando eu estava lá em São Paulo semana passada, vários alunos mandaram assim, professor, salário família é para segurado ou para dependente? Eu falei, oi? Como é que é? Ela, não, professor, teve um aluno que falou assim, não, professor, olha só, se me perguntasse se o salário família é para segurado ou para dependente, segundo a Constituição é para dependente. E segundo a lei é para segurado. Eu falei, como é que é? Eu falei, oi? Eu falei, como assim? De onde você tirou isso? Não, professor, está escrito na Constituição. Eu falei, não é possível. Eu falei, porra, ela foi tão incisiva. Eu falei assim, gente, não é possível que eu desde 88 não, mas desde o ano 2000, quando eu comecei a faculdade, eu falei, pô, não é possível que desde o ano 2000 eu estou lendo a Constituição errado, né? Mas eu fui lá conferir. Aí eu entendi o porquê, e não foi só ela que teve essa dúvida. Foram ela e mais 3 alunos com a mesma dúvida. Então tem que tomar muito cuidado. Lá no artigo 201, inciso 4, ele vai falar do salário família e do auxílio reclusão. Só que ele fala 2 coisas. Aí já não é mais direito previdenciário. Aí é português, não é direito não. Ele fala que o salário família e o auxílio reclusão devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Quando ele fala devido aos dependentes segurados de baixa renda, ele está se referindo ao auxílio reclusão e não aos 2. Aí todo mundo acha que ele está se referindo aos 2. Aí muitos alunos falam, peraí, professor, mas o salário família é para segurado ou para dependente? Eu falei, pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Ele está dando 2 informações. Ele está falando sobre o salário família e ele fala também sobre o auxílio reclusão. Então, já fazendo o link, assim como você chamou bem a atenção, ninguém aqui é mais criança para achar que auxílio reclusão é para segurado. Não, auxílio reclusão é para dependente. Assim como a pensão por morte. São os 2 únicos benefícios para dependente. É para dependente. E também não confunda o salário família. Salário família é para segurado, caralho. Não é para dependente. E não é para qualquer segurado. Salário família ele tem 2 filtros. Ele tem um primeiro filtro que é devido somente para empregado, doméstico e avulso, e tem um segundo filtro, desde que esse empregado ou doméstico ou avulso sejam de baixa renda. Então, são 2 filtros do salário família, dos 6 segurados, só 3 têm acesso, e um segundo filtro que é baixa renda. No auxílio reclusão, a mesma coisa, são 2 filtros. Primeiro, para dependente do segurado, e segundo, o primeiro filtro o segurado tem que ser de baixa renda, e o segundo filtro é a prisão. Aí, você que vai falar aí, Everton. Aí, um conceito do livro do professor que eu disse que eu coloquei aqui. Diz o seguinte, no artigo 80 da Lei 8.213, ele fala o seguinte, o auxílio reclusão é devido nas mesmas condições da pensão por morte, desde que cumprida a carência, aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão em regime fechado. Esse regime fechado que foi devido à MP 871, que alterou. Que antes era semiaberto e regime fechado. Isso. Que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, que esse benefício já foi extinto. Isso aí. Esse é um conceito que tem aqui. Isso aí. Nesse conceito só tem um detalhezinho. Ele fala ali, desde que cumprida a carência para o dependente, não é isso? Como é que... Não, cortou aqui. Ele fala aí assim, ó, um detalhezinho aí nessa definição, que ele fala assim, desde que cumprida a carência para o dependente, é isso que ele fala? Não, do auxílio reclusão, que agora é previsto a carência. Isso, mas como é que está escrito aí, que tu leu? O auxílio reclusão é devido nas mesmas condições da pensão por morte, desde que cumprida a carência.
Aí tem vírgula. Ah, Aos dependentes tá. do segurado de baixa renda. Não, perfeito. Então, show de bola. Tá certinho. Perfeito. Então, lembrando que esse é um conceito novo da MP 871, que trouxe a carência, 24 contribuições mensais, Isso. e também a importância do regime fechado. Isso aí. Eu queria que você falasse a respeito dessas mudanças que ocorreram nesse conceito. Vamos lá. Everton, muito importante deixar bem claro para os alunos o seguinte: a MP 871 de 2019 não existe mais. Porque se a gente falar nela, o aluno vai abrir a Lei 8.203 e vai tentar procurar a MP e não vai achar o número dela. Então é importante falarmos da lei que converteu a MP, a MP 871. Qual a lei? 13.846 de 2019. Então é o seguinte, Isso mesmo. aí a alteração iniciada pela MP e consolidada pela Lei 13.846 de 2019, quando você abre lá a Lei 8.213 e vai lá no artigo 80, você vai ver lá no finalzinho do artigo... Alteração da lei. Isso, redação dada pela Lei 13.846 de 2019. Então, essa alteração consolidada pela Lei 13.846 de 2019, primeira alteração, a carência, né? Então, lá no artigo 25 da Lei 8.213, o auxílio reclusão passa a ter uma carência de 24 contribuições mensais. Aí já podemos fazer um link aqui. O auxílio reclusão tem pedágio caso o segurado deixe de ser segurado, caso a pessoa perca a qualidade de segurada. Quando ela retornar a ser segurada do regime geral, será cobrado pedágio se ela necessitar do auxílio reclusão? Tem pedágio para o auxílio reclusão? Essa é a primeira pergunta, o primeiro link. Tem sim. E o pedágio, que agora uma alteração promovida também pela Lei 13.846 de 2019, o pedágio é um tempo de cumprimento. Ontem eu estava tirando a dúvida de um aluno sobre isso. Pedágio não é aumento a mais, não é contribuição a mais. Pedágio é um cumprimento de tempo. Você vai ter que ficar um tempo como segurado para você reativar as contribuições anteriores. Quanto tempo? A metade da carência do benefício que se requeira, né? No caso do auxílio reclusão, se são 24 contribuições mensais... A metade. A metade. Então, dá 12 meses que ele vai ter que se manter como segurado para reativar as contribuições anteriores para fins do cumprimento da carência do auxílio reclusão. Então, pedágio não é pagamento. Pedágio é cumprimento de tempo. Tem que ficar um tempo como segurado. Então, sim, o auxílio reclusão tem, se o segurado perder essa qualidade e retornar, ele vai ter que cumprir esse pedágio para fins do auxílio reclusão, que nesse caso são 12 meses, beleza? Metade da carência. Então, essa Lei 13.846 de 2019, a primeira alteração promovida foi na carência. O auxílio reclusão não tinha e passou a ter a carência de 24 contribuições mensais e, caso ele perca a qualidade de segurado, pedágio de 12 meses. E a segunda alteração foi o que você bem disse. Agora, o auxílio reclusão é devido somente se o segurado for preso em regime fechado. Aí os alunos... enchem a porra do saco. Guilherme, vem cá. Prisão... E no decreto? E no decreto. Primeiro que o decreto está desatualizado com relação a isso. O auxílio reclusão definitivamente não pode ser mais lido pelo decreto. O decreto, nesse ponto, tem que rasgar e jogar fora. Segundo ponto. Guilherme, mas vem cá. E na prisão preventiva? E na prisão em flagrante? E na prisão provisória? E na prisão em virtude de não pagamento de pensão alimentar? Foda-se. Foda-se. Eu não quero saber o nome dessa porra dessa prisão, porque isso é direito penal. O que a questão vai ter que nos dizer é o seguinte: se essa prisão que ocorreu, se é em regime fechado ou não. Acabou. Se for regime fechado, e desde que ele seja de baixa renda, gera o auxílio reclusão aos dependentes. Se não for regime fechado, acabou. Então não tem que ficar se preocupando com o tipo de prisão. Essa porra dessa prova do INSS não é para delegado, caralho. Não é para policial. É para técnico e analista do Seguro Social. Então, a questão ela vai nos dizer qual é o tipo de regime. É isso que nos importa. Agora, o nome da prisão, que se foda essa porra. Isso mesmo. Aí, como você falou em baixa renda, tem outra observação aqui, que define segurar que recebe remuneração igual ou inferior a R$ 1.364,43, atualizado pela portaria
do Ministério, isso é atualizando o pessoal, que segurado de baixa renda é aquele que tem a renda igual ou inferior a 1.364,43. E observação importante é lembrar que o valor do auxílio reclusão não é limitado à baixa renda. Ou seja, os segurados, eles contribuem, têm suas contribuições mensais, ele foi preso. Não quer dizer que essa baixa renda seja o valor do seu benefício, que será deixado para os seus dependentes. Perfeito, Everton, perfeito. Porque assim, os alunos confundem a base de cálculo do auxílio reclusão. Qual é a base de cálculo do auxílio reclusão? 100% da aposentadoria por invalidez. Da onde a gente tira isso? No começo dessa nossa live, você leu aí a definição nova dada pela Lei 13.846 de 2019, lá no artigo 80. E a nova definição é o seguinte, ele fala lá, isso sempre foi, tá? O auxílio reclusão, ele é devido nas mesmas condições da pensão por morte. Não é o começo da definição? Isso então, mesmo. É isso que o aluno tem que lembrar. Então, olha só, lá na pensão por morte, qual é a renda mensal inicial da pensão por morte? Se o segurado era aposentado, 100% da aposentadoria dele é o valor da pensão por morte. Se ele não era aposentado, então calcula-se a aposentadoria por invalidez e esse é o valor devido a título de pensão por morte. Aí, por que a gente afirma categoricamente que o valor do auxílio reclusão é 100% da aposentadoria por invalidez? Porque se o segurado for aposentado e caso ele seja preso em regime fechado, não gera o auxílio reclusão aos dependentes, porque os dependentes vão viver da aposentadoria dele. Então, a primeira hipótese do valor da pensão por morte não se aplica ao auxílio reclusão, porque não é compatível a aposentadoria com o auxílio reclusão. Então, só nos resta a segunda hipótese do valor da pensão por morte, que é o quê? 100% da aposentadoria por invalidez. Muitos alunos pegam e me perguntam, professor, vem cá, de onde você tirou esse valor do auxílio reclusão? Eu estou lendo ali o artigo 80 e eu não li que o auxílio reclusão tem um valor de 100%. Não, meu amor, você não vai ler, porque o auxílio reclusão ele tem as mesmas condições da pensão por morte. Então, você tem que sair do artigo 80 e lá no artigo 74, e ali você vai ler os valores. Porque se a auxílio reclusão tem as mesmas condições da pensão, o valor aplicado à pensão por morte será o valor aplicado ao auxílio reclusão. Então, os alunos confundem o cálculo do benefício com o critério de baixa renda. E aqui, muito importante, o parâmetro da base do cálculo de baixa renda são os últimos 12 meses anteriores à prisão, diferente do auxílio do salário família. Lá no salário família, o que eu vou considerar para fins de baixa renda ou não é o último salário de contribuição dele. Bom, qual o último salário de contribuição dele? Foi de até 1.364,43? Beleza, então ele é baixa renda. Não, o último salário de contribuição dele ultrapassou, então ele não é baixa renda. Então, o parâmetro de baixa renda para o salário família é o último salário de contribuição. Agora, o parâmetro de baixa renda para o auxílio reclusão, não. São os últimos 12 meses anteriores à prisão, aí faz uma média do salário de contribuição dos últimos 12 meses. Então, muito cuidado. Aí foi o que você bem falou. Pô, o cara foi alto executivo de uma multinacional por 20 anos. Foi mandado embora, aí dentro do período de graça ele foi preso. Se eu for pegar os últimos 12 meses anteriores à prisão, o cara estava desempregado. Ele não tinha sequer salário de contribuição. Então o cara é baixa renda. Mas aí, na hora que eu for efetuar o cálculo, eu tenho como base todo o período contributivo dele, não só os últimos 12 meses. Eu vou pegar todos esses 20 anos. E se eu pegar esses últimos 20 anos dele, se ele era um alto executivo de uma multinacional, ele contribuiu sobre o teto. Então, mesmo ele sendo baixa renda, o valor do auxílio reclusão pode chegar ao teto geral do INSS, que é R$ 5.839,45. Então, o aluno não confunda parâmetro de baixa renda, que são os últimos 12 meses, com o cálculo de benefício que tem como base todo o período contributivo. Isso mesmo. É uma observação importante também que tem aqui no livro, que diz o seguinte: não é necessário o trânsito em julgado da ação para a concessão do auxílio reclusão, sendo qualquer sentença judicial que restrinja a liberdade do segurado suficiente para ensejar o direito a este benefício. Então, explicando que não é necessário
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ele receber, para ter início o seu auxílio reclusão. Porque nesse caso aí gera discussão. Por exemplo, provisória, prisão preventiva, não foi julgado, ele não está cumprindo pena, mas já gera o auxílio reclusão aos seus dependentes? Gera. Independentemente do tipo de prisão, é aquilo que eu falei agora há pouco. Independentemente do tipo de prisão, não importa para a gente aqui no direito previdenciário se é uma prisão provisória, se é um cumprimento antecipado da pena, se é uma prisão preventiva, se é uma prisão temporária, foda-se. A grande questão nossa é, essa prisão é em regime fechado? É. Então gera o auxílio reclusão. Não é em regime fechado? Não gera. Não importa se ele já está cumprindo a pena ou não. Acabou. Porque a grande questão aqui, numa interpretação que a gente chama de teleológica ou finalística, que isso cai na prova do INSS, lá na legislação previdenciária, pela interpretação teleológica ou finalística, é o seguinte: o auxílio reclusão ele é pago porque o cara está preso e não consegue gerar renda para a família dele. O cara já é baixa renda, já é fudido. Aí ele já tem que bancar uma família toda. Se ele estiver preso, ele não consegue gerar essa renda e a família, por ser necessitada, por ser dependente dele, depende desse dinheiro. Então, por isso que, transitada em julgado ou não a sentença, se a prisão em regime fechado já gera auxílio reclusão. Ok. Aí, outro ponto aqui que afetou também com a alteração da MP, que foi convertida em lei, que fala também da lei, que é assim: de acordo com o parágrafo 1º do artigo 80 da Lei 8.213, alterado pela MP, o requerimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, obrigatória para a manutenção do benefício, a apresentação de prova de permanência na condição do presidiário. O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. Aí eu queria que você falasse a respeito quando você fala na aula sobre os requisitos e certidão judicial, obrigatória, e a fiscalização por meio do INSS. Como funciona? Vamos lá. São 2 requisitos para ter acesso, para que os dependentes tenham acesso ao auxílio reclusão. Primeiro requisito, ele tem que provar que o segurado é de baixa renda, aí verifica se nos últimos 12 meses, faz uma média do salário de contribuição dos últimos 12 meses. Se essa média for a de até R$ 1.364,43, beleza, cumpriu o primeiro requisito, show de bola. O segundo requisito, os dependentes têm que provar que ele está preso em regime fechado. Como que eles vão provar isso? Através de uma certidão judicial, uma certidão emitida pelo Poder Judiciário. Porque foi o Poder Judiciário que manda prender. O artigo 5º da Constituição Federal ele é muito claro. A sua hipótese de prisão dentro do Brasil. Uma em flagrante delito e a outra hipótese por ordem judicial e fundamentada. Então, uma ordem judicial e fundamentada. Então, eles precisam dessa certidão judicial para provar que a prisão ela foi realizada em regime fechado. Agora, um grande detalhe muito importante é o seguinte: a cada 3 meses, os dependentes eles precisam atualizar, renovar essa certidão. Isso. Aí, a primeira certidão ela é judicial, mas as demais certidões, basta os dependentes buscar lá no local onde o cara está preso. Não precisa ser necessariamente da justiça. Pode ser do sistema penitenciário, pode ser assinado pelo diretor lá do sistema carcerário, do sistema penitenciário. Só para provar que ele se mantém preso nas mesmas condições. Aí, a MP 871, convertida na Lei 13.846, trouxe mais uma possibilidade de fiscalização. Agora, o sistema do Conselho Nacional de Justiça ele vai estar integrado com o sistema do INSS. Então, o INSS ele vai ter acesso online, ele vai ter acesso direto e instantâneo às informações do CNJ para confirmar, para saber se efetivamente o cara está preso. Porque nós sabemos que essas certidões, e principalmente documento, facilmente modificado, fraudado. Então, o INSS, através da MP confirmada pela lei,
criou mais uma ferramenta para evitar esse tipo de fraude, que é o link direto com o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Perfeito, professor. Aí eu achei muito interessante também quando no livro trouxe a seguinte expressão, que é equiparado à condição de recolhida à prisão. Isso foi muito importante para mim porque eu não sabia, e creio eu que grande parte também não sabe, que é o seguinte, que equipara-se a condição de recolhido à prisão à situação do maior de 16 e menor de 18 anos de idade, que se encontra internado em estabelecimento educacional ou congênere, sob custódia do juizado da infância e da juventude. E isso foi o que eu achei de interessante e eu queria que o senhor falasse a respeito desse assunto. Muito bom, Everton, olha só. No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, lá no artigo 121 do ECA, ele vai falar da sexta medida socioeducativa. Então, o ECA ele prevê dois tipos de medidas. Medidas de proteção, que estão previstas lá no artigo 101, e prevê medidas socioeducativas que estão previstas no artigo 112. As medidas de proteção, elas não vão punir, o nome já diz, né? Elas vão proteger. Quem é que pode receber medidas de proteção? Criança, adolescente, pais e responsáveis. Todo mundo pode receber medidas de proteção. Agora, medida socioeducativa, não. Medidas socioeducativas são punições efetivas. E quem é que pode sofrer medida socioeducativa? De acordo com o ECA, somente adolescente. Quem é adolescente é aquela pessoa que vai dos 12 aos 18 anos. Entre 12 e 18 anos é considerado adolescente. Aí com 12 anos, com 18 anos e um dia, aí já se torna adulto, né? No dia seguinte ao aniversário, quando completa 18 anos, se torna adulto. Aí são 6 medidas socioeducativas previstas lá no ECA. Temos a advertência, obrigação de reparar o dano, temos a liberdade assistida, regime de semiliberdade, temos a internação e temos prestação de serviços à comunidade. São 6 medidas socioeducativas. E a medida socioeducativa que é cadeia é a internação. E ele diz lá que o adolescente pode sim ser internado. E ele traz 3 hipóteses de internação do adolescente. Ele fala, quando o adolescente cometer um ato infracional mediante grave ameaça ou violência, então se ele praticar um roubo, por exemplo, ele já pode ser internado diretamente. Segunda hipótese é quando o adolescente ele descumpre uma medida socioeducativa anterior. Então, o juiz da vara da infância e da juventude mandou o adolescente pintar o muro do colégio. O moleque não vai lá e não pinta. Então, o juiz vai lá e interna o moleque, manda o moleque para a cadeia. E a terceira hipótese é quando ele reiteradamente pratica atos infracionais um atrás do outro. Nessas 3 hipóteses, ele é internado. Só que a grande diferença, e a própria Constituição lá no artigo 5º traz isso para a gente, a Constituição traz uma garantia constitucional. Ela diz que o cumprimento da pena será realizado em estabelecimentos distintos, de acordo com a idade, sexo e natureza do delito. Então, a própria Constituição, ela segrega. Adulto não fica preso com adolescente. Aí, cumprindo essa garantia da Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz isso pra gente. Fala o seguinte, ó, o adolescente ele vai ficar internado, não é preso, mas é a mesma merda, por isso equiparado à prisão, porque o ECA não fala prisão, ele fala internação, mas na prática é a mesma coisa. E outra diferença, ele não fica internado no sistema penitenciário, ele vai ficar internado em entidades de acolhimento, instituições de acolhimento, que o artigo 96 lá do Estatuto da Criança e do Adolescente vai tratar. Então são essas 2 diferenças. Ele não fica preso, ele fica internado e não fica no sistema penitenciário, mas sim em entidades de acolhimento. Mas na prática é a mesma merda. O adolescente ele tem a sua liberdade de locomoção extremamente limitada, assim como todo e qualquer preso. Só que eu não posso falar a palavra prisão, porque o adolescente ele está em desenvolvimento físico, mental, intelectual, social, moral, espiritual e o caralho. Então não posso falar que é preso, mas é a mesma coisa, por isso que se equipara. Professor, aí tem mais 2 pontos para a gente concluir. Rapidinho, é a respeito do exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, aqui fala no livro, ou semiaberto, que contribui na condição de segurado facultativo, não acarreta perda
do direito ao recebimento do auxílio reclusão pelos seus dependentes. Quando há o exercício da sua atividade remunerada no estabelecimento penal, como é que funciona esse procedimento? Tem que tomar muito cuidado, porque a MP 871 de 2019, ela trouxe para a gente que se essa atividade remunerada, qualquer atividade remunerada, por exemplo, os irmãos Cravinhos, que cometeram um crime junto com a Suzane von Richthofen, esses irmãos Cravinhos passaram a trabalhar como marceneiros dentro do sistema prisional. E além do Instituto da Detração Penal, a cada 3 dias de trabalho diminui um dia de pena, eles acabaram sendo remunerados. Por quê? Porque esse trabalho de marcenaria, cadeira, carteiras, objetos de madeira e tudo mais, que eles estavam fabricando lá, eles eram vendidos. E a remuneração deles era decorrente da venda desses produtos de marcenaria, desses produtos em madeira. Então, o que acontece? O preso ele pode ser remunerado através do sistema prisional ou ele pode literalmente ser contratado por algumas empresas que têm esse trabalho social de ressocialização. Algumas empresas podem contratar, assina a carteira deles e remuneram. Então, o preso ele pode exercer uma atividade remunerada ou uma atividade não remunerada. Em qualquer uma das hipóteses, a cada 3 dias de trabalho, ele reduz um dia de pena. Aí, a MP 871 de 2019 dizia claramente que se o preso exercesse atividade remunerada, aí pararia de receber o auxílio reclusão. Os dependentes, o auxílio reclusão era suspenso. Por quê? Se ele passa a ter uma atividade remunerada, então os dependentes dele sobrevivem com a remuneração que ele está ganhando. Ok? Muito cuidado. Porque esse ponto foi alterado pela Lei 13.846, lá no parágrafo 7º do artigo 80. O parágrafo 7º, hoje, com a redação de hoje, diz: o exercício de atividade remunerada do segurado recluso não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para seus dependentes. Então, muito cuidado com essa virada de mesa. A MP fazia com que o auxílio reclusão fosse suspenso. Quando a MP é convertida em lei, a lei autoriza. Então, como que está hoje? Se o segurado recluso exercer uma atividade remunerada, não gera a suspensão do auxílio reclusão. Essa é a nova redação do parágrafo 7º do artigo 80 da Lei 8.213. Isso é muito interessante. Agora, é desde que ele contribua como segurado facultativo ou pode ser outras categorias também? Aí, como preso, segundo o decreto 3048 de 99, independentemente se ele está exercendo atividade remunerada ou não, se ele está na condição de preso, ele só pode recolher como facultativo. Por quê? Porque na essência, no fundo, mesmo que ele esteja trabalhando, na essência não é trabalho. Na realidade, o que ele quer é diminuir o tempo de pena dele. E isso é o Instituto de Natureza Penal. Por isso que o decreto 3048 ele fala que em condição de preso, ele recolherá como segurado facultativo. Ok. Aí, professor, para a gente encerrar, o último ponto em relação à data de início do benefício. Boa. Eu queria que você falasse, para a gente encerrar, sobre a data de início do benefício. Aí, retornando ao início da nossa live, você bem leu aí a definição. O início da definição do auxílio reclusão é: o auxílio reclusão ele é devido nas mesmas condições da pensão por morte. Então, peraí. Então, lá na pensão por morte, o prazo para 90 dias. Salvo o filho menor de 16 anos, que tem um prazo de 180. Então, se o dependente requerer a pensão por morte em até 90, ou, no caso do filho menor de 16 anos, até 180, a pensão por morte ela é paga retroativamente desde o dia que o segurado morreu. Se ultrapassar o prazo de 90 dias ou o prazo de 180, eles recebem a partir do momento que requererem. Ponto final. Então, se o auxílio reclusão é devido nas mesmas condições da pensão por morte, então eu pego essa regrinha e trago aqui para o auxílio reclusão. Então, os dependentes vão receber o auxílio reclusão desde a prisão, se requererem até 90 dias, ou filho menor de 16 anos até 180. Se ultrapassar o prazo de 90 dias, ou para o filho menor de 16 anos, se ultrapassar 180 dias, aí eles vão receber o auxílio reclusão
a partir do requerimento e ponto final. E ponto final, aí eu queria deixar a última pergunta que eu fiz na última live, que é a respeito do concurso do INSS. Sai ou não? E eu queria que você desse uma motivação para essa galera que está assistindo a gente aí. Pessoal, Everton, primeiro agradecer por mais uma live show de bola. Só você ver aí pelo número de pessoas que estão ao vivo e se mantém, número alto para uma sexta-feira, essa hora então, porra, número alto para caramba que acompanharam. 40 minutos de live, show de bola. Segundo o seguinte, eu fiquei muito decepcionado com os alunos aqui no Rio de Janeiro. O Tour INSS aqui do Rio de Janeiro foi cancelado por falta de quórum, simplesmente por falta de quórum. E não só aqui no Rio de Janeiro, eu senti também lá em São Paulo uma queda na energia da galera. O que eu tenho para falar para as pessoas é o seguinte, o que a gente sempre fala, o que a gente sempre comenta. O concurso do INSS é nada mais, nada menos que o maior concurso do Brasil. Não existe concurso com o maior número de vagas e que atenda todo o território nacional como o INSS. Então, quanto maior a altura, maior o tombo. Então é o seguinte, como é o maior concurso do Brasil, naturalmente, consequentemente, ele se torna o concurso mais concorrido do Brasil. E qual é a consequência disso? A tua preparação ela tem que ser a maior preparação que você já fez na tua vida. Então, os alunos que desanimar é normal. Agora, essa desanimação com que você pare de estudar, aí a pessoa ela tem que se autoanalisar. A pessoa que para de estudar para o INSS, primeiro, ela não quer o INSS, no fundo, ela não quer isso. E segundo detalhe, eu não sei nem se ela quer ser concurseira. Esse é o detalhe. Eu acho que ela quer passar no concurso público e acha que isso é fácil. Não é. Sem estudar. Sem estudar. Então o INSS, por ser o maior concurso do Brasil, por ter o maior número de vagas, ele é o concurso mais concorrido e ele demanda uma preparação excepcional. Ele demanda uma preparação disciplinada. Ele demanda uma preparação determinada. Então é o seguinte, o concurso do INSS ele vai sair. Ponto final. Para mim, o que eu conversei com o presidente do INSS em maio, final de maio, e agora sai a notícia agora, dia 12 de julho. Então, quase 2 meses depois que eu conversei com ele. O presidente do INSS vai diretamente ao ministro da Economia para pedir o concurso do INSS. E outro detalhe, essa reforma previdenciária, o INSS ele já tem um gap hoje de mais de 18 mil vagas. 18 mil vagas. Ah, mas no concurso eles vão abrir 18 mil vagas? Não, ninguém faz isso. Eles vão abrir lá 3, 4 mil vagas que eles vão abrir. Mas mesmo assim é coisa pra caralho. Eles vão chamar muito mais do que o número de vagas. Muito mais, tá? Então, por quê? Porque hoje a necessidade é de mais de 18 mil. E com a reforma previdenciária, essa demanda vai aumentar. O número, o trabalho, o requerimento, a necessidade, a procura para o INSS, ela vai duplicar depois da reforma previdenciária. Então, antes da reforma previdenciária sair, esse é o ideal, tá? O presidente do INSS me confidenciou isso. O panorama ideal é que o INSS já estivesse preparado, capacitado, com todos os servidores já nomeados, para quando saísse a reforma previdenciária, o INSS ter estrutura para aguentar essa demanda. Não sei se é o que vai acontecer, mas o concurso do INSS é uma realidade e é muito mais do que isso, é uma necessidade. Então, se a pessoa para de estudar, para mim é uma pessoa que não serve para concurso público, porque a primeira característica do concurseiro é determinação, e determinação é enfrentar, você continuar tendo a tua rotina mesmo em face de adversidades, de obstáculos. Obstáculos é o que vocês mais têm todos os dias. Então, as notícias que saem... O que eu fico puto é que quando sai notícia ruim, todo mundo publica essa porra e vira meme no caralho do WhatsApp. Agora, quando sai a notícia que foi segunda-feira passada, que ninguém... Eu acho que só você, Everton, que colocou. Segunda-feira passada, eu estava em São Paulo... E o Bolsonaro, ele aprovou o orçamento para 2019
E dentro do orçamento aprovado pelo Bolsonaro, já está separado o orçamento para a Seguridade Social para o concurso do INSS. Está assim no orçamento lá. Inscrições e classificações. Está lá. Então, já... Não só INSS, né? Como outros também. E muita gente pensando que o concurso acabou e já era, e culpando o governo, e nada de estudo, que é o mais importante. Exato. Perdendo tempo com o jornal, e é o que eu disse no início da live. Muita gente perdendo tempo com o quê? Com a aprovação da reforma. A aprovação da reforma vai sair? Vai. Você não deve esperar a aprovação da reforma sair para começar a estudar. Não. Se você não sabe nada de previdenciário, comece hoje, que o tempo é hoje. E se não souber o básico hoje, a pessoa não vai entender a reforma previdenciária, não vai entender porra nenhuma. Ela vai boiar, mas ela vai boiar. Porque a reforma previdenciária, ela traz uma coisa que nenhum aluno entende, uma coisa chamada regra de transição. Então, só por causa disso, o aluno não pode deixar para começar a estudar depois da reforma. Se ele estudar depois da reforma, ele não vai entender as regras de transição. Ponto final. Ponto final. Então, assim, nas regras de transição, tem uma coisa chamada de pedágio, que não tem nada a ver com o pedágio que a gente estuda, é uma outra coisa, tá? E se o aluno não começar a estudar agora, mesmo que saia a reforma, ele não vai entender. Não tem como entender. Você tem que ter a base para saber. Gente, olha o nome, reforma previdenciária. Primeiro você tem que conhecer a tua casa, para depois saber o que foi reformado. Isso mesmo. Básico. Você não vê uma casa, não conhece uma casa depois da reforma. Aí você não vai saber o que foi reformado. Você não vai entender o que foi modificado. Então é simples assim. É uma questão de raciocínio lógico e raciocínio básico. Professor, eu quero agradecer a sua participação. Tem enriquecido muito as nossas vidas aqui com o direito previdenciário e tem sido show. Valeu. Seu curso é um show. Seu é um show. E obrigado pela participação, fico muito grato. Porra, quando puder, a gente marca outras lives para falar sobre outros assuntos e pode deixar seus agradecimentos para as pessoas que estão aqui. E um forte abraço para você. Obrigado, Everton. Eu que agradeço demais a participação na tua live. Segunda-feira estou em Cascavel, vou regravar todo o curso. Aí, Everton, eu tô com cada ideia aqui na cabeça, cara. Porque eu tô indo para lá para gravar dentro do estúdio para ficar padronizado. Eu vou regravar todo o curso inteiro. Já vai ficar ótimo. Com a legislação atualizada. Aí é bom que a imagem também, por exemplo, quem assiste meu curso hoje no Focus, eu tô com cabelo curto. Eu não tô nem de barba ainda. Tá com 20 anos. Eu tô com 20 anos de idade, exatamente. Então, assim, vou mudar, cara, e eu tô com várias ideias que eu vou fazer durante o curso, para que ele não fique monótono, sabe? Para que aquelas aulas de 30 minutos fiquem bombásticas. Cara, eu vou zoar pra caralho, vai ser um barato, vai ser o maior conhecimento com diversão e com leveza que o pessoal vai conhecer. Vai ser o melhor curso que eu vou dar até hoje, vai começar segunda-feira. Eu queria pegar a câmera e ficar gravando lá e anotando tudo. Cara, Everton, se tu fosse lá em Cascavel, cara, meu irmão, ia ser top demais, top demais. Mas eu vou regravar lá e eu já estou me preparando aqui internamente, né, guardando energia, porque a energia que eu vou soltar lá na semana que vem vai ser absurda. Vai ser o melhor curso de previdenciário que eu vou gravar até hoje, vai ser a partir de segunda-feira lá no Focus. Top demais. Então, pode deixar seus agradecimentos aí para o pessoal e a gente encerra a live aqui. E quem quiser adquirir o curso do professor Biasotto, tem o meu cupom de desconto, que é com o meu nome. Só ir lá no site do Focus, adquirir o curso, vale muito a pena. E agora que eu nem sabia dessa atualização do curso completo, vai ficar mais show ainda. Vai sim. Meu irmão, muito obrigado, Everton. Meus amores, agradecer todo mundo que apareceu aqui. Nossa, gente fora, até o professor Deodato apareceu aqui também. Thelminha, mandar um abraço para você. Paulinha, Eliana, fez a minha turma VIP lá em Curitiba. Paulinha, Márcio, Ruth Faria, Claudiane, quem mais aqui, ó? Paulinha, fica ligada na atualização. Ismael Brague, Graça e Luz, Dani, um beijo para você. Estudos, força e foco sempre comigo. Andréia Moura, Edna, foco e determinação. Paulinha, boa noite para você. Enzo,
Grande abraço, meu irmão, tem o nome do meu sobrinho, Didi Concurseira, Helena Oliveira, Ângel Moura, Ângel, um beijo para você, Raiz Luciano, Diana Gonçalves, Jefferson Sandro, Nigrite Lana, Sandra Vitória, Nossa Senhora, todo mundo, Madiane, cara, todo mundo que me acompanha também, ó, Genira Carvalho, a doutora Thaís Lopes. Gente, a doutora Thaís, ela é cirurgiã dentista aqui no Rio de Janeiro, tá? Ela que cuida, além do meu sorriso, ela cuida também de toda a parte estética, de harmonização facial. Doutora Thaís é excepcional, tá bom? Ó, a Sene Raquel também tá sempre junto, Alex, Jonathan, quem mais aqui, ó? Meu Deus do céu. Marcela, Sashimi de Atum, puta que pariu, olha o nome, Sashimi de Atum. Patrick Santos, puta, Jane Zeterino, Andréia Moura, Dani Gomes. Gente, só agradecer a todos vocês. Um beijo. Bora, vamos descansar. Agradeço a todo mundo que participou da nossa live e até uma próxima. Grande abraço, professor. Valeu, Everton. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.